Filho e pai de pessoas com muito talento, ele próprio reúne talento, que é uma coisa incrível. É professor, quadrinista, cartunista, ilustrador, escritor. Escritor realmente que trabalha com o público infantil, mas voltado para a família toda. Estou conversando aqui com o Arnaldo Júnior. Arnaldo, prazer te receber aqui. Nossa, um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Eu agradeço muito o convite, né? E estou muito feliz de estar aqui. Faz tempo que a gente está ensaiando, né? Vamos gravar. Mas você tem trabalhado muito, tem passeado muito? Mais trabalhado que passeado. Dá para você inverter um pouco isso aí também, né? A gente vai ajeitando com o tempo. Arnaldo, o mais recente livro seu, que é esse aqui, né? Que é O Menino e a Avó do Menino. Eu não sei se dá para o Guto pegar aqui. Dá, Guto? O Guto vai fazer um exercício aí para a gente pegar e mostrar. O Menino e a Avó do Menino. O título por si só já vale a pena, né? Mas a sacada que você teve é uma coisa fantástica, né? É um livro, assim, eu estou dizendo, né, para as pessoas que me perguntam, né, alguém me pergunta, né, esse livro é infantil? Muita gente está me perguntando, mas é um livro infantil? Como é que é? Ele é um livro infanto-juvenil, tanto que ele está no catálogo da editora, como livro infanto-juvenil. Mas é um livro para a família toda. Editora Caravana, né? É da Editora Caravana, lá de Belo Horizonte. E é um livro que ele é para toda a família. Porque ele fala dessa relação preciosa entre avô e neto. Você que tem netinha e eu tenho meus netos também, a gente sabe que é um amor que a gente não consegue explicar. Não, né? não se explica. Não se explica. É um amor à primeira vista e... Enfim, né? E é só bônus. Né? É um amor que vem só com bônus, né? E o livro fala dessa relação de avó e neto, mas uma situação muito especial, né? Em que a avó do menino, ela é diagnosticada com uma enfermidade, né? E os familiares, então, naquela apreensão, nossa, ela vai voltar a ser criança e tudo. E para o menino aquilo é uma novidade avassaladora, né? O menino sozinho, agora ele tem uma companhia para brincar, né? A avó vai virar criança de novo. E eles embarcam nessa aventura de muito amor e compreensão e aprendizado, né? Cita o Alzheimer nesse caso aqui no teu livro? Olha, ele serve para Alzheimer, para outras demências, né? Porque a gente fala muito do Alzheimer, mas existem outras demências também, né? Lógico. E que levam a pessoa a um quadro de isolamento da realidade, né? E esse menino com a avó, eles recriam as realidades e conseguem passar por esse turbilhão, né, de uma maneira mais feliz, né? Assim que a gente possa dizer. Onde você buscou essa inspiração e buscou criar esse relacionamento avó e neto, né? E de repente a família entra em polvorosa, olha, está diagnosticado com um tipo de demência, né? Vai voltar a ser criança, vai esquecer, vai dar trabalho nisso, naquilo. E ninguém saca que uma criança fala, poxa vida, ganhei uma amiga, uma criança. É bem isso. Então, eu vou parafrasear o meu parceiro literário, que é o André Oliveira, e ele diz, né, com muita propriedade, que as histórias elas estão por aí. Né? E você que escreve sabe disso, Zé. As histórias elas estão por aí. É só a gente ter a sensibilidade de juntar os pedaços, né, e formar uma história autoral. Né? Então, assim, o insight para fazer esse livro foi numa reunião em que estávamos fazendo a programação do Histórias Avoadas para teatro, né? E uma das pessoas que estava na reunião, a hora que a gente se despediu, a reunião online, né? Falou, agora eu vou cuidar da minha bebê, né? Como assim cuidar da bebê? Ele explicou que ele cuidava da avó e tal, né? Eu fiquei com aquela frase, vou cuidar da minha bebê, na minha cabeça. Aí fui juntando outras informações de outras histórias de outras pessoas e acabou resultando nesse livro, né? O Menino e a Avó do Menino. Ele é, na verdade, uma compilação de várias experiências vivenciadas e assistidas, né? Histórias que estão esparsas, né, por aí, que você foi juntando. Exatamente. Acho que esse é o grande trabalho do escritor, né? Juntar todas essas narrativas e criar uma narrativa própria, né? Esse eu acho que é o grande... E de criar personagens, né? De criar você personagens. cria com muita facilidade, né? Eu sou um criador de personagens, né?
eu tenho essa fixação com o personagem, eu gosto de criar personagem, né? E eu gosto de matar personagens. Eu também. Eu já falei. Começou a crescer muito na história, eu vou, mato, pronto, acabou. Não... Mas assim, a gente tem uns poderes, de vez em quando vai lá e ressuscita, depois mata de novo, né? Mas Arnaldo, enfim... Não, pode concluir. Eu gosto dessa coisa. E você tinha perguntado sobre essa relação avô e neto, né? Isso já vem me acompanhando no meu trabalho já há algum tempo. Eu creio, né? Freud deve explicar isso melhor, que é o fato de eu ter me tornado avô, né? Ah, mas só é uma delícia, né? Então, assim, há tempos, né, eu publiquei no Jornal Cidade, aliás, uma das últimas publicações do Jornal Cidade, quando ainda era impresso, né? Uma série chamada Cabelo, que era uma relação de avô e neto falando sobre a história de Ribeirão. Tinha o Cabelo e Cabelinho, né? O Cabelo e Cabelinho, né? Que é o avô e o neto. Né? E o Cabelo, o personagem de Cabelo, ele meio que meu alter ego, né? Porque ele era cabeludo na juventude, ele tinha um black power e tal, né? E depois ele fica assim, lisinho. O apelido do Cabelo era de quando ele tinha cabelo. E o Cabelinho é o menino que tem um tupete, né? Um tupete assim, então o Cabelinho, né? E aí ficou Cabelo e Cabelinho. Nós temos imagens, né? Daqui a pouco nós vamos começar a mostrar as imagens. Antes disso, eu queria saber o seguinte, Arnaldo, você é professor de História. Sou professor de História. Para o curso médio. Para o ensino fundamental. Ensino eu fundamental. Já trabalhei com ensino médio, já lecionei na faculdade, né? Com formação de professores, mas hoje eu estou no ensino fundamental. O que veio primeiro na sua vida? A ilustração, o desenho ou o professor? Acho que primeiro veio a palavra escrita. Né? Meu pai era tipógrafo, né? Eu aprendi a profissão de tipógrafo. Eu aprendi a ler, a juntar as letras na tipografia do meu pai, né? Eu estava na escola no primeiro ano, mas na tipografia eu aprendi a juntar as letras no componidor, tipo móvel, né? Aquela coisa antiga do tipo móvel. Ainda não era, você não trabalhou, teu pai não trabalhou com linotipo? Não, mas eu conheci o processo, né? Aquele cheiro forte de chumbo derretido. Aquela maquinona, né? Aquela maquinona. Inclusive eu tenho uma história em quadrinhos, de uma página só, chama O Linotipista. Né? Então, mas aí meu primeiro contato foi com a palavra escrita, né? A minha mãe também sempre foi muito leitora, e quando eu era menino, não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada, mas tinha um rádio. E no rádio tinha as historinhas do vovô Jeremias, que era um cidadão que apresentava as histórias lá e tal, né? Olha o avô aí de novo, né? E na verdade eram aquelas histórias do disquinho, do Braguinha, quando o Braguinha fez aquelas compilações dos contos de fada e tal. Aquilo me alimentou muito, né, o meu imaginário. Eu não li Monteiro Lobato na infância, não li Mônica Cebolinha, porque nem existia ainda na minha infância, né? A gente é um pouquinho mais antigo aqui morando no planeta, né? Mas eu me absorvi muito dessas histórias, eu me alimentei muito disso. E eram histórias rimadas. Então hoje, quando eu vou escrever, né, é quase que intuitivamente a minha escrita ela é rimada, né? Porque é fruto dessa alimentação que eu tive ali na infância. Então junta a palavra escrita nos tipos móveis, na tipografia, a contação de histórias da minha mãe e da minha avó, as contações de história do rádio, tudo isso, né, alimentou o meu imaginário. E aí, como criança, né, passei a desenhar, a expressar graficamente o que tinha na minha mente, e as coisas foram se juntando. O fato de ser professor, né? Acho que começa a definir mesmo. Olha, quando eu fiz 7 anos, que eu entrei no primeiro ano, meu padrinho me deu um livro chamado Histórias da Nossa História, que era um livro de história do Brasil em quadrinhos. Que legal. Uma coisa inédita, né? Isso em 1967. Aí quando eu entrei para o ensino fundamental 2, né, antiga quinta série, o livro didático era um livro do Guilherme de Abreu e Castro, um historiador carioca, ilustrado por 2 quadrinistas que eu era fãzão deles, né, Eugênio Coloneses e Rodolfo Zala. Ajuntaram essas duas coisas, né, a imagem e a história, e a narrativa, né, que já fazia parte do meu imaginário. Acho que tudo isso combinado, e professores bons que me incentivaram muito, né, quando eu me tornei mais velho e tive que fazer a decisão, história apareceu como primeira opção.
E foi ali que eu embarquei e estou até hoje. Basicamente como primeira e única, né? É o que eu quero. Eu depois acabei fazendo pedagogia, fiz especializações, fiz mestrado, né? Estou concluindo um doutorado, mas a história é a que fala mais alto. É belíssimo, né? A história é quando você tem a capacidade de absorver e até mesmo de recontar essa história, né? A história das nossas histórias, né? Sim, porque a história é registro das atividades humanas, né? Toda a ação humana chegou até nós por meio da história, né? Então é o fascinante mesmo. E você vai entendendo os processos, né, as origens das coisas. E aí eu consigo, às vezes, né? Ou na maior parte das vezes, juntar essa consciência histórica, né? Com o meu outro lado, que é o lado do imaginário, do escritor, do desenhista, do quadrinista, do cartunista, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho que consegue juntar essas coisas todas, né? Toda essa linguagem. Hoje de manhã eu estava conversando com o Chico Ferreira, nosso diretor, e estava dizendo para ele, antecipando, falando para ele, vou entrevistar daqui a pouco o Arnaldo Júnior, e para a gente falar sobre quadrinhos, né? Ele é um quadrinista excepcional, ilustrador, essa coisa toda. E eu estava falando para ele, a gente precisava descobrir, eu não sei como, eu não sei se falta inspiração, a gente precisava fazer um trabalho conjunto. Né? E estou dizendo a emissora, não sou eu não, estou dizendo a emissora, fazer alguma coisa junto, bolar alguma coisa. Ô Zé, eu sou o cara das parcerias, velho. Eu gosto muito de trabalhar em parceria, né? Inclusive tem algumas amostras aí, né? Então, por exemplo, meus parceiros mais cotumados, né? O Cordeiro de Sá, que é um grande cartunista. Muito. Cara extremamente criativo. E eu tenho a felicidade de tê-lo como parceiro. O André Oliveira, que eu já citei aqui, né? O Márcio Fabiano, que é cordelista, eu também faço cordel, né? Faz cordel também? Faço cordel também. É do 8 ao 80, né? Do mamando ao caducando. Eu tinha uma diretora que me falava isso, que eu era do mamando ao caducando, porque eu lecionava tanto no Fundamental 1 quanto na EJA, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar em parceria, né? De a gente partilhar ideias, né? E o Ângelo da Avanço, né? Que é um outro grande parceiro. Cebolinha. Né? Cebolinha. Nós fizemos juntos aí o História Ribeirão Preto para as Crianças, né? Que é um livro que conta a história de Ribeirão, mas no olhar das crianças, né? O Ângelo e eu fizemos para a Revide, e foi uma edição muito bonita, né? Da qual, assim, é um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. Né? Tem que se orgulhar mesmo, não tem a menor dúvida. Então, assim, eu gosto muito das parcerias, e agora, né? Demorou, como diz os meninos. Não sei o que é e que área que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que estudar para fazer realmente. Zé, seja o que for, eu topo. Tô dentro. Porque é uma emissora eminentemente de Ribeirão Preto, tem tempo, tem espaço, e você, com esse talento todo, acho que a gente tem que aproveitar um ou outro, tem que sorver um ou outro. Sim. Eu já vim aqui tantas vezes que eu até me sinto um pouco da casa, né? Daqui a pouco passa no pessoal aí para pegar o crachá. Terminando o programa, eu já faço ali no RH. Passa no RH já se acerta lá. Como é que é descobrir? Você falou que gosta muito de personagens, né, de criar personagens. Como é que é a necessidade, às vezes, de criar personagens? Eu não sou um bom narrador de mim mesmo, né? Então eu crio essas outras vozes, né? Para ampliar a minha fala, né? Agora, como é que surge o personagem? Surge a observação, né? Os personagens estão ali também, assim como as histórias estão por aí, os personagens também estão por aí. Até um caso bem pitoresco que eu posso narrar aqui rapidinho. Eu tenho um gibizinho que eu faço para os meus alunos. O Arnaldo Neto acho que até citou, né? Citou. Que é o Wiki. E num dia, eu estava assim, os meninos fazendo exercícios e tal, tinha um aluno meu, e ele tinha feito umas trancinhas no cabelo e tal, sabe aquele menininho estilosinho assim, todo estiloso? E eu fiz uma caricatura dele ali, né? E deixei ele guardado. Dali uns dias ele virou Wiki, né? Então as histórias, os personagens, eles passam pela gente, né? E aí eles passam e dão um cutucão. Tô aqui. Você não vai me desenhar, não? Aí acaba surgindo o personagem, né? E é legal que às vezes você não está desperto para aquilo, né? Você não passa e você não vê tantas vezes
Um dia você tropeça no personagem. Um dia você tropeça no personagem, vai te dar aquele start. Poxa vida, tava aqui, eu não vi. É muito comum isso? É muito comum e muito divertido, né? Muito divertido. Você se diverte fazendo o desenho? Ó, eu me divirto muito, né? O meu trabalho, por exemplo, né? O trabalho do professor, a gente sabe que é um trabalho estafante, é um trabalho desgastante, tem os desgastes da profissão realmente, né? Mas a sala de aula em si é o meu prazer, né? Eu vou dar aula, eu vou lá brincar, né, com os alunos, brincar, entre aspas, né? Porque eu desenho muito na lousa, eu gosto muito de desenhar, então minha aula ela é muito ilustrada, né? Eu fico desenhando o tempo todo na lousa e eu percebo que o aluno ele aprende muito mais assim, né? Porque ele tem uma visão daquilo que está sendo falado, né? Ele tem uma imagem daquilo que está sendo dito, então reforça bastante o seu conteúdo, né, introjetado, né? Ele consegue absorver melhor, né? É uma ferramenta muito legal. E mais legal ainda quando a gente vê os alunos reproduzindo isso no caderno, né? Eu tenho alguns ex-alunos que estão aí fazendo arte, né, em Ribeirão e fora de Ribeirão, né? Isso é compensador, né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito compensador. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, não tem preço. Encontrar um ex-aluno e falar, ô professor, lembra, assim, então eu estou fazendo tal coisa assim, assim, assado. É aquela palavra amiga no momento certo, né? Que vale como incentivo para a vida, né? Ó, o professor, Zé, ele tem uma coisa que poucas profissões têm, sabe? Dessas surpresas que a gente tem. Eu já estou na sala de aula há algum tempo, né? E encontrar um ex-aluno que já ficou careca, já ficou barrigudo, tem barba, né? Então você não lembra mais daquele menino, mas ele vem e te abraça como se ele fosse aquele menino do O Ike certamente hoje está diferente daquele menino que você conheceu. Né? E ele volta a ser aquele menino naquele momento, né? Que é um momento mágico, e que ele diz, olha, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu tenho ex-alunos que são engenheiros, que são médicos, mas que são frentistas de posto de gasolina, que são pintores, mas no geral são gente boa. Né? E isso que é o fundamental, né? A gente poder trabalhar essas almas, né? Esses seres humanos, participar da formação desse ser humano, para que ele se torne uma pessoa boa, uma gente, né? Gente, né? Eu já contei aqui uma vez num hotel razoavelmente de luxo em Havana, em Cuba, né? E tinha lá o ascensorista, né? Aquele elevador ainda meio antigo, que mexe com alavanca, coisa e tal, e precisava, tem que ter. E estava lá o ascensorista. Naquela coisa de puxar a conversa no antigo cassino, essa coisa toda, conversando com ele foi me explicando o que era, o que não era, cada andar, aquele negócio todo. E eu já estava, acho que no último andar, o 8º andar, 9º andar, não me lembro. E o elevador lento, né? Aí no final, conversando, ele disse que ele era engenheiro formado, engenheiro eletrônico, né? Falei, poxa vida, mas aqui ele falou, não, eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para ser feliz, porque eu gosto. É aí que está. Né? Essa é que é a jogada, trabalhar para ser feliz, né? Então, assim, qual é a formação da escola, né? Qual a função da escola? Preparar para o mundo do trabalho? Não, preparar para o mundo da felicidade. Né? O Rubem Alves, né, o grande educador, ele tem uma parábola muito bacana, que é a parábola das caixas. Você tem a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. A caixa de ferramentas é o conhecimento acadêmico que a gente tem que ter. Mas ele, por si só, não vale nada. Ele só vale para construir brinquedos. Que é o prazer que a gente tem da vida, de ler um bom poema, né, de admirar um pôr do sol, o abraço de um amigo, né, o sorriso de uma criança. Essas coisas que passam pela vida da gente e que preenche, isso é que dá o sentido da vida. E que às vezes a gente passa batido e nem vê. O Arnaldo, é isso que eu ia falar, às vezes a gente não percebe, né? Está tão à nossa mão, né? O sorriso fácil, né? O encontro da felicidade, ainda que seja momentâneo, né? Instantâneo ali, e a gente não percebe. Não percebe, né? A gente está tão envolvido, né, nessa roda de ser bem sucedido, né? A sociedade nos cobra ser bem sucedidos, né?
Mas afinal de contas, o que é ser bem-sucedido? O viver por viver é desanimador, né? É triste. É triste, né? É triste. Chegar no final da vida, olhar para trás e falar, puxa, o que eu fiz desse tempo todo que eu morei aqui nesse planeta, né? É triste, né? Me despertou uma história que eu ouvi ainda agora há pouco de um outro amigo, falando sobre a morte de um amigo que aconteceu há pouco mais de um ano, talvez. Puxa. E esse amigo morreu de uma inteligência e de uma cultura adquirida ao longo do tempo muito, muito grande, exageradamente grande. Mas alguém que durante toda a sua vida não saiu do estado de São Paulo, mal saiu de Ribeirão Preto. Não chegou a conhecer outros povos, outras vidas, outras vontades, né, outras sabedorias. E morreu, deixou na conta lá 14 milhões de reais e 46 imóveis. Parte disso foi para a igreja, porque ele fez a doação. Aí eu fico pensando, gente, e aí? Compensa você acumular tudo isso e não ter para quem deixar? Então, eu prefiro acumular abraços. Eu também. Acumular sorrisos. Opa! Né? Amigos. Boas conversas, né? Rapaz, não tem preço que uma paga, cerveja, né? de final de semana. Puxa, uma conversa com amigos, a gente vara à noite, falando de coisa boa. Um bom vinho português, né? Saborear tudo isso. Fala mal dos outros de vez em quando também é bom. Isso ajuda e muito. Isso ajuda e muito, e muito, e muito. Inclusive, se alguém quiser falar mal de mim, só me chamar, que eu sei cada coisa a meu respeito. Pode discorrer melhor que todo mundo, né, Arnaldo? Sem dúvida. Ô, Guto, nós temos imagens aí que ele nos mandou hoje, o Arnaldo nos mandou, e eu queria falar exatamente em cima dessas imagens, né? Que são, aí tá os Siderais, né? Esse Poemas Siderais foi um livro, a minha estreia como livro de editora grande, né? Foi um convite do Marciano Vasques, né, que não está mais conosco, e do André Luiz Oliveira. Nesse livro participam também o Alexandre Azevedo e o Renato Andrade, né, o Renatãozinho, que faz as ilustrações do livro. Eu chamo ele carinhosamente de Renatãozinho, porque é o meu tamanho e o tamanho dele, né? O Renato Andrade. Pô, legal, cara. Foi a minha estreia com um livro assim, numa editora profissional grande e tal. Né? Foi lançado na Feira do Livro. Infelizmente, o Marciano Vasques, que fez todo o projeto, nos deixou pouco antes do livro ser lançado. Né? Mas é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele. Poemas Siderais. Pô, muito legal. Principalmente com essa relação, né, com o Marciano e tal. Né? Vamos ver mais aí, Guto? Esse é o Dani Dal. Né? Esse é o Dani Dal. Fizemos juntos também o André e eu. Né? Nós fomos à Bienal do Livro em São Paulo. E na volta, no ônibus, né? E foi uma viagem bacana, porque o ônibus quebrou no caminho e a gente não chegava, cara. A gente se diverte de todo jeito, né? Cara, você acha isso bacana? Ficar preso lá? E aí, não tem o que fazer, você começa a conversar e tal. Saiu o Dani Dal, né? Dessa nossa conversa no ônibus, surgiu o Dani Dal. Que é na mesma linha, né? É uma compilação de vários Danis, né? Que estão por aí. E que a gente juntou para fazer esse menino. Né? Ele fala da síndrome de Down, mas de fora para dentro, né? Você tem uma capacidade muito forte de pegar temas, né, tão sensíveis e delicados, né, e transformar isso numa obra de arte com uma facilidade muito grande, né? Mas é a sala de aula que dá isso. É a sala de aula, porque na sala de aula você tem de tudo. Na sala de aula, então, você não apenas ensina, aprende também. A gente aprende muito. O grande Graciliano, o Guimarães Rosa, né? Dizia, né, que mestre é aquele que de repente aprende. E acho que é isso mesmo, né? Aprender a olhar para a vida, né? E quando a gente aprende a olhar para a vida, a gente começa a encontrar as histórias, começa a encontrar os personagens, né? A gente para de se esbarrar e não ver, né? A gente vai educando o nosso olhar, né? O Pombo é outro, Guto. Ribeirão Preto, esse é o livro que você inclusive falou, né? Ribeirão Preto, das crianças. Tá aqui. Esse livro, né, foi um convite da Revide. Né, muito legal, para o Ângelo e eu, né? O Ângelo escreveu.
Eu dei uns pitacos como historiador que sou, né? Mas o texto é do Ângelo, um texto maravilhoso. O Ângelo dispensa comentários, né? Lógico. E eu fiz a ilustração. Agora, esse livro tem uma curiosidade, né? O Murilo nos chamou na redação e falou, gente, é um livro, um projeto assim e tal, aceitamos de primeira. Falei, só que tem um problema, eu preciso lançar esse livro no fim do ano. Eu falei, legal. Era final de outubro. Murilo, como todo gaúcho, né, é apressado, né? Dá tempo, só no final do ano, final de outubro, só tinha novembro e dezembro para fazer. E precisava ter fôlego para fazer isso aqui. Foi, né? É assim, madrugadas e madrugadas, né? O Anjo e eu nos comunicando, né? Eu desenhava, mandava para ele escrevia, me mandava. Então teve desenho que saiu antes do texto, teve texto que saiu antes do desenho e assim foi, né? Um inspirando o outro, né? O Anjo também tem um conhecimento vastíssimo da história de Ribeirão, né? Então, foi assim, graças a esse conhecimento prévio que a gente já tinha, né? Que foi possível fazendo num período tão curto. O Ângelo que lançou um dos mais importantes fanzines de Ribeirão, né? A falecida. Falecida. Antes dele eu só conheci o Acorde Maria, do GTO. Do GTO, né? Grande GTO, saudoso GTO. Saudoso, né? Nossa. Eu tô faz tempo, eu tô me devendo. Aliás, uma grande amiga do GTO também, a gente se prontificou a fazer um livro, escrever um texto, coisa e tal, e eu confesso que por falta de coragem, não é tempo não, falta de coragem mesmo, sabe? Eu sei que eu vou me abalar muito, porque o GTO, principalmente na época em que ele morreu, no final da vida dele, eu estava muito ligado a eles, eu ia muito a São Paulo, ele estava trabalhando lá, trabalhou muito tempo Estava na Record. Na Record, trabalhou muito tempo na Record, e eu ia lá e a gente passava final de semana maravilhoso, né? O GTO era uma figura, né? Figuraça. Muito humano, muito amigo, né? Muito amigo. Aquele falsamente ranzinza, né? Que ele fazia questão de ostentar, coisa e tal. Não tinha nada disso, né? Uma figura dócil, capaz de ser emocionante. Era um personagem. Né? De repente ele se materializava na nossa frente, assim. Né? Uma coisa muito, muito legal. Saudade do GTO. Ele tinha um sorriso cativante, né? Tinha um sorriso que... E as tiradas dele, né? A tirada dele. Genial. Muito. Genial. Ribeirão tem muita gente boa, hein, Zé? Tem muita gente boa. Tem muitos escondidos espalhados por aí. Tá, né? Todo mundo, né? Amoitado, parece que... É que hoje é tão difícil você falar que mexe com arte, que mexe com comunicação, né? Porque você entra numa vala comum e ficou tão... Você tem medo, né? De tanto que as pessoas... te atacam, sim. Tentam destruir aquilo que... Esse lado mais liberal que todos nós temos, né? Absolutamente... Né? Porque a arte, né? Ela nos dá essa nova forma de olhar para o mundo. Lógico. E quando ela faz isso, ela nos liberta. Muito. E quando uma pessoa se torna uma pessoa livre, né, ela se torna uma pessoa perigosa. Nossa, quando ela nos liberta, né, de maus pensamentos, de um olhar maldoso, coisa e tal, e nos ensina que através da arte é possível sim o convívio de tudo e de todos, né, causa... Né, muita gente não entende isso, mas como? Né? Mas é a arte que nos humaniza. O que nos faz humanos é justamente esses encontros que a gente tem, e quando eles são colocados em forma de uma imagem, em forma de uma palavra, de um poema, de um romance, de uma reportagem, uma matéria, né? Quantas matérias maravilhosas que a gente lê, né? Sobre casos tão comuns que são ali destacados naquele momento, que se transformam numa grande poesia, né? E você vai ali, né, e puxa para você. E a arte, se você não, quando você consegue tirar dela o que ela tem de melhor, ela é tão boa para você, para a alma, né, para tudo. Por isso que eu gosto de jornalista de campo, Zé. Eu também. Você é de jornalista? Já fui muito tempo palavra, né, de campo. Você vem da palavra escrita, né? Venho da palavra escrita. A minha formação é palavra escrita, né? Televisão, rádio e televisão é na decorrência da coisa, né? Mas eu tenho muita saudade do campo, né? De colher a informação, de ter esse contato imediato com a notícia, né? Com o factual. E ainda que você não vá criar uma matéria factual, né? Nesse aspecto, você tem o gancho para você poder trabalhar. Sim, né? sim. Porque é ali que a dor da gente não está no jornal, né? Verso do Chico Buarque, né? Não, é do Haroldo Barbosa. Do Haroldo Barbosa? Haroldo Barbosa.
Não, tem uma do Chico, a dor da gente não sai no jornal. Tentou contra a resistência, no humilde barracão. Joana de tal. Por causa de um tal João. Eu penso que só eu conheço essa música. Um dia eu falei pro Haroldo Barbosa. É do Haroldo Barbosa? Haroldo Barbosa. Eu não Grande sabia. Haroldo Barbosa. Eu não que sabia. era, né, redator, inclusive, com o Marcos Nunes do Jô. Balança, mas não do cai. Balança, mas não cai. Né? Uhum. Zé, nós Exatamente. estamos ficando mais jovens, né? Eu sempre achei que fosse do Chico Buarque. Eu vou até me penitenciar aqui, porque quando eu apresentei essa música pro Magrão, a gente estava no Brasília, lá no Bar do Márcio, e o Magrão era apaixonado por uma música, a Rita. A Rita levou meu sorriso, que era do Chico. Eu falei, pô, mais bonito que isso aí, a dor da gente não sai no jornal. E apresentei para ele como Chico Buarque. E ele comprou a música como do Chico Buarque e se apaixonou pela música também. A música é linda. Mas é bem no estilo do Chico. Bem, né? no estilo bem do no Chico. Chico. É. Tanto é que eu nunca me preocupei em ir lá buscar quem era. Eu achei que era dele. E passa batido, porque é a assinatura do Chico. Né? Exato, exato. Ô Guto, vamos ver mais o que tem aí. Ah, tá aí, ó. Histórias Avoadas. Né? Esse também é outro título maravilhoso, né? Histórias Avoadas. Esse livro nós fizemos, o André e eu, né? Mais uma vez, é o meu parceiro literário mais constante, mais constante, né? André. E, aliás, quero mandar um grande abraço pro André. Muita saudade dele. Esses dias a gente não se viu, cada um foi para um lado, né? E o André anda fazendo o quê? Mais livros? Mais livros. Trazer ele aqui, a gente precisa trazer ele aqui. Ele foi finalista do Jabuti agora, esse ano, né? Com o menino que saltava hipopótamos. Eu vi, né? eu vi a relação lá. Então, nós fizemos esse livro no início da pandemia, né? E aí fizemos nesse livro um guia de como a família ia trabalhar esse livro. Isso foi muito bom, sabe? Foi um sucesso danado. E depois, né, a Graziela Cotirama transformou em teatro, né? E como era a pandemia, foi um teatro virtual, né, que rolou pelo YouTube e foi muito bom. Depois, quando a gente voltou ao novo normal, né, ela apresentou esse trabalho em algumas escolas aqui em Ribeirão, né, e na região. Ficou um trabalho muito bom, muito gostoso. E um livro que eu gostei muito de fazer, né? A gente pega passarinhos e cria histórias, narrativas desses passarinhos, histórias rimadas, né? São poesias que narram uma história sobre um determinado passarinho, né? E foi muito gostoso de fazer esse livro. Todo livro é gostoso, né? Todo livro é gostoso. Né? Mas tem alguns que são mais filhos, né? Mas tem alguns que são netos, né? A gente tem a tendência de lamber o mais novo, né? Isso é muito natural. Mas aí quando a gente vê nossa, mas esse livro tem uma razão por aquilo ou por isso, né? E tal. No final das contas, qual o livro que você mais gosta, né? O que eu vou escrever. Sem dúvida. Ô, Arnaldo, entre uma observação e outra, como é que você vê hoje a literatura infanto-juvenil? Eu vejo que a literatura infanto-juvenil, ela está num momento muito bom, né? Nós temos escritores fabulosos. A colheita, né? é boa. Sim, nós temos escritores fabulosos no Brasil. E vem vindo uma geração de leitores também, né? Esses programas de incentivo à leitura do governo federal, esses planos de incentivo dos governos estaduais, né? Que levam os livros para a escola, que levam o autor para a escola. Zé, a coisa mais gostosa é ir na escola como autor, né? Conversar com o leitor real do seu livro. Com o seu leitor, né? Aquele que realmente está absorvendo aquilo que você escreveu. É um presente. E é um aprendizado, e aquilo gera mais livros, né? Porque vai gerar mais histórias. Então, eu penso que a gente vive um momento muito bom, né? Da literatura infantil. Acho que a literatura infantil brasileira, que sempre foi boa, mas ela está no processo de maturidade muito interessante nesse momento. Legal, que bom ouvir isso. Então a gente tem aí grandes autores. E muitos aqui de Ribeirão, né? Então, para um Brasil de tão pouca leitura, né? Quando a gente ouve isso, a gente fica muito encantado, né? E essa coisa o brasileiro não é leitor, né? É um fato, né? Mas também não é, né? Porque, assim, o brasileiro não lê porque o livro é caro. O livro é caro porque o brasileiro não lê, né?
porque a tiragem é pequena. Você sabe que eu, idiotamente, até pensava assim antes, né? Há muito tempo, questão de décadas, não entendo. Porque hoje, se você pegar um jogo de futebol, né, de qualquer equipe de Ribeirão Preto, que estão aí caindo pelas tabelas, é R$200. Você é botafoguense ou corintiano? Ou comercialino? Então, né? Já é comercialino. Botafoguense. Eu sou botafoguense também, extremamente preocupado. Rapaz. Mas eu tô dizendo, e aí se você pega, é 200, R$150 um ingresso para um livro. Um livro bom, em média, R$60. 60, 70 é reais. R$2 por dia, Zé. Uhum. O que você compra com R$2? Nada. Nada. Conhecimento, nada, né? Nem pensar. E o livro, ele te acompanha, né? Ele te faz companhia. É um observador silencioso. Ele te acalenta, né? O livro é fabuloso, fantástico. Você já atirou no que viu e acertou o que não viu? Vou te explicar. Vou traduzir para você. Você falou que é uma delícia você ir conversar diretamente com o teu público, o teu leitor, né? Às vezes eles te dão um feedback maior do que aquilo que você esperava no livro. Mas é o tempo todo. Isso é legal, o tempo né? todo. Porque o leitor vê o que o escritor não viu. Né? Porque quando eu escrevo, eu sou o autor. Mas quando alguém lê, ele também é autor daquilo que eu escrevi. Né? Porque tem a interpretação dele. Né? E ele vê coisas que eu muitas vezes não vi. E você tem que dar o braço a torcer, né? Tem que dar o braço a torcer. Poxa vida, ficou muito melhor com essa explicação aqui, né? Não, com esse livro mesmo do Ribeirão Preto para as Crianças, o Concept Escola, né? Eles fizeram um trabalho em torno do livro e as crianças reescreveram o livro. Zé, que livro fantástico. Ficou muito bom, ficou muito bonito. Que legal, escrito pelos nossos leitores, né? Eles reescreveram e eles redesenharam o livro. Né? Então, assim, foi um presente muito bonito, né? Que o Ângelo e eu recebemos, né? E eles fizeram isso 2 ou 3 anos seguidos, né? Havia uma professora lá que tocava esse projeto, né? Cara, é fabuloso. Você vê o olhar da criança sobre a sua obra, né? Se transformando numa segunda obra, numa terceira obra. Isso é fabuloso. E é tão bom quando você aprende sem perceber que você está aprendendo. Exato. Que é a informação que você leva para o resto da vida, né? Porque isso fica ali calcificado, lógico, né? Lógico. Já faz parte da vida. E conhecer o seu chão, a sua terra, seu quinhão ali é muito fantástico, né? O brasileiro não tem muito esse hábito, né? Eu tenho uma paixão pela história de Ribeirão, né? E Ribeirão tem grandes historiadores também, Zé. Nós temos aí o Lages, o professor Sérgio, né, o Sérgio de Souza, que inclusive é meu orientador de doutorado, né, os memorialistas como o Prisco, Cruz Prates, né, o Pedro Miranda, o Emboaba, né, enfim, né, o Dr. Rubcione. Ribeirão tem muita gente boa. A história de Ribeirão é muito rica e ela está aí, né, para a gente... Esse livro Ribeirão Preto para as Crianças, ele vem preencher essa lacuna, porque a gente tem muita coisa acadêmica, muita coisa para universitários e tal, mas a gente tem pouca coisa para criança, né? Esse livro vem preencher essa lacuna. Pouquíssima coisa para criança, realmente é verdade. Sobre a história de Ribeirão. Inclusive, ela devia constar no currículo, né? Devia constar no currículo. Guto, vamos ver mais aí? Vamos ver mais imagens aí que o Arnaldo nos trouxe? Vamos lá. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz, assim, eu peguei o livro do professor, né, do professor Dr. Sérgio, né, Sérgio Luiz de Souza, que é o meu orientador, como eu já disse. Ele tem um livro sobre a história dos negros em Ribeirão, né, e eu peguei algumas narrativas e transformei em quadrinhos, né, mas as narrativas estão literais, como elas estão no livro. Né? São depoimentos. O Sérgio trabalha muito com depoimentos, né? Com resgate, história oral. Então a gente pegou esses depoimentos, transformamos numa narrativa de quadrinhos, né? E aí alguns temas, né? Os bailes black, os bailes de gala, o futebol, capoeira, né? Que são ali contemplados. E o Sesc daqui de Ribeirão fez um trabalho de colocar no Instagram como carrossel. Toda semana, isso foi no ano passado,
foi no mês de novembro. A cada semana uma história nova. A história ela tinha 9 capítulos, 9 cenas, né, 9 páginas. E a cada semana uma história nova. Isso também deu uma repercussão muito grande, né? O Sérgio tem ideias fantásticas, conhece muito da história de Ribeirão, especificamente da história dos negros em Ribeirão, né? E é um camarada para se conversar. Até legal, gostei da indicação. Hoje ele está na Federal de Rondônia, né? Inclusive eu faço parte do grupo de estudos, né, de africanidades e diáspora, né? Até por conta dele ser meu orientador, né, no meu doutorado. E eu tive essa felicidade de fazer esse trabalho, né, junto com ele, né? E foi muito, muito gratificante por conta das respostas. O mais legal, quando a gente escreve, quando a gente desenha, quando a gente faz um negócio, são as respostas que vêm, né? Aí a gente sente que fez sentido aquilo que a gente fez, né? Não tem a menor dúvida. Ô, Arnaldo, você falou uma palavra aí que já me despertou, diáspora, né? Eu estou lembrando já diáspora da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler tentou dizimar, né, uma etnia judaica, né, os judeus todos, 6 milhões de mortos. Sim. E aí nós pegamos, como é que é possível, como é que seria possível contar no futuro que o mundo teve um desajuste na ordem mundial das coisas, né? Porque está tudo tão desarranjado por conta de um maluco que assumiu o governo nos Estados Unidos. A gente fala muito desse maluco, o Hitler, né? E com toda a razão, né? Mas a gente tem outros malucos que provocaram desastres tão grandiosos quanto, né? Por exemplo, o povo judeu sofreu diásporas lá no Velho Testamento, né? Essa diáspora sofrida também na Segunda Guerra Mundial. Mas o povo africano também vem de uma diáspora de mais de 300 anos, né? Quando a gente fala... O negro no Brasil, quase 4 séculos, né? Quando a gente fala do Hitler, a gente também tem que lembrar do imperador Leopoldo, né? Da Bélgica, que dizimou também 6 milhões de africanos, né? Os números são parecidos, né? De maneira muito cruel também. Então, assim, infelizmente a história ela é feita de sangue, né? É uma coisa triste, né? A história é feita de sangue, mas ela é feita também de resistência, né? E isso deixa a história poética, né? A resistência do oprimido contra a opressão, né? E eu acredito muito nessa visão da história a partir do oprimido, né? Porque a história do vencedor, ela já está aí contada, né? A gente tem que procurar a história do vencido. A história do vencido... Porque a história sempre pertence aos vencedores, né? Sempre pertence. Ele tem a narrativa, né? Ele tem a narrativa. Há um provérbio africano que diz, né, que os caçadores contam suas histórias porque os leões não têm sua narrativa, né? Então, assim, eu procuro no meu trabalho buscar esse resgate da história desses vencidos, né? Porque a do vencedor já está aí, está posta, né? Eu olhando por esse ângulo é bem isso mesmo, né? Como é que você vê essa incursão, né, do Trump, por exemplo, tentando fazer um resort na faixa de Gaza, falando essas atrocidades todas que ele fala, vou invadir o Canadá, vou tomar de volta o canal do Panamá, o México não vai ser mais o mesmo, vão tremer quando passar por cima. É um fenômeno que a gente precisa de uma análise um pouco mais ampla, né? O fenômeno Trump não é um fenômeno isolado. Infelizmente não é um fenômeno isolado, né? A gente tem visto aí a ascensão de alguns malucos por conta... Eles estão chegando no poder, eles não estão colocando arma na cabeça de ninguém, não. E eles não estão mentindo. O Trump disse na campanha que ia fazer tudo que ele está fazendo, né? E nós tivemos aqui no Brasil situação parecida, que o indivíduo falou em campanha tudo o que ia fazer, né? E as pessoas votam por desespero, votam por identificação, infelizmente, muitos votam por identificação. Às vezes a gente nem quer aceitar isso, porque é muito triste e doloroso, mas votam por identificação, e votam por desconhecimento, e votam também por imediatismo, né? Eu preciso ganhar dinheiro agora, então eu vou votar num cara que vai me dar dinheiro. Não quero saber de onde vem esse dinheiro. Opa, não é bem assim, né? Tudo bem, todos nós queremos nos dar bem, todo mundo quer viver bem, né? Mas às custas do quê? Às custas de quem?
né? E a gente não faz essas perguntas. Então, no momento em que a educação está em baixa, em que as fake news tomam conta, você como jornalista sabe melhor que eu, né? Tomam conta da informação, né? No momento que se produzem likes e fakes, né? O negócio é lacrar, né? Então você volta na lacração. Hoje qualquer idiota é dono da verdade absoluta, né? Não Humberto Eco disse, né? As redes sociais deram voz ao idiota. Exato, né? Exato. E o nosso grande profeta, né? Qual deles? O Brasil é pródigo nisso também. Os grandes profetas, meu Deus, agora me fugiu na mente. O escritor e dramaturgo, né? Beijo no Asfalto. Nelson Rodrigues. O grande Nelson Rodrigues, né? Já profetizou lá que o mundo vai ser dos idiotas, mas porque são muitos. São muitos. E a gente está vendo isso, né? Essa ascensão, né? Essa idiocracia, né? Por falta de informação, e às vezes até por identificação. Mas tem deixado o mundo um pouco mais sem graça, né? Tem deixado o mundo, acho que pior, né? Muito pior. Cada vez que o Trump abre a boca, eu falo, meu Deus, o que vem por aí, né? Que povo agora ele vai se voltar contra, né? Só que isso pode se voltar contra ele. A economia norte-americana, ele disse, né, na posse, que os norte-americanos não precisavam de ninguém no mundo e que o mundo precisa... Não é bem assim. Lógico que não é bem assim. Não é bem assim. Não. Né? Rapidamente ele vai colher frutos do que ele está fazendo. Imagina o trabalho braçal nos Estados Unidos sem o imigrante. Imagina as relações comerciais dos Estados Unidos desprezando seus parceiros comerciais. Né? E outros, os Estados Unidos não está sozinho. Hoje a gente tem a China, que vai de boa, vai tranquila, né? O mercado comum europeu, Tem o mercado comum europeu, lógico. Né? Nós temos aí os tigres asiáticos, a coisa não é tão tranquila. Não. Né? Nós temos essa ponte pelo Atlântico, América e África, né? mais o Brasil, né? Notadamente, mas a África também aparece como um grande parceiro comercial, né? O continente africano. Tanto é que o governo americano vive desmentindo o que diz o presidente americano. Né? Pois é. Né? Um dia que ele anuncia, nós vamos fazer da faixa de Gaza um resort que vai ser legal, coisa e tal. Não é bem assim, né? Não, nós vamos tomar o Golfo do México. Não é assim, não. Não é desse jeito. Porque o que acontece? Ele esquece de combinar com o restante. Lógico. Nós vamos tomar vamos comprar o canal do Panamá de volta. Mas esqueceu de combinar com os panamenhos. Vamos comprar a Groenlândia, né? Vamos comprar, mas esqueceu de combinar com a Dinamarca. Não é bem assim. A coisa realmente é bem por aí. Ô Guto, vamos fazer uma nova sessão aí de imagens? Vamos lá. Na sequência, né, daquele trabalho que a gente fez com o Sesc, né, o professor Sérgio Luiz de Souza, né? Esse chegou a ser um personagem ou não? Não. Só para ilustrar, não. Sim, ele é um dos pais da capoeira aqui em Ribeirão, né? Um dos grandes mestres capoeiristas, né? E são narrativas verdadeiras, né? Que legal, cara. O professor Sérgio, ele entrevistou pessoas para fazer a sua tese, para escrever o seu livro, né? Porque o seu livro, na verdade, é a tese dele de mestrado, né? A dissertação de mestrado. E então ele colheu depoimentos, e depois no doutorado ele fez novas coletas. O doutorado dele ainda está nos devendo o livro, né? Ele ainda não teve tempo para escrever o livro, que é a continuação do mestrado dele, né? Então ele colheu depoimentos de pessoas comuns, né? Pessoas dos vários bairros aqui de Ribeirão, Muito né? legal. Vamos lá, construindo essa história, né? Aí, por exemplo, são os bailes de gala, que aconteciam na Socorros Mútuos, né? E eram os bailes de gala da comunidade Socorros negra. Mútuos, que por sinal era de uma outra etnia, era uma etnia alemã ali, né? Sim. E ali acontecia o baile black, né? Nos anos 50, final dos anos 50, princípio dos anos 60, né? E a molecada, é bom a gente informar, onde era... Aliás, baile de gala, né? Baile black não, baile de gala. Baile de gala. Aonde era a alemã, depois passou a Sociedade de Socorros Mútuos e hoje é uma livraria ali. O Mac Toca. Mac Toca, do dito. Todo aquele espaço era
salão, né? Ali é Florencio de Abreu com, não vou lembrar, Cerqueira César. Com Marcondes Salgado. Marcondes Salgado, deve ser. Mas todo mundo sabe onde é a McToca ali. E assim, esse baile acontecia uma vez por ano, né? Eles alugavam um salão e as pessoas ficavam o ano inteiro, né? Juntando dinheiro para fazer a roupa do baile. E na expectativa dele, né? A expectativa de. Né? E era um baile muito elegante, né? Muito elegante. Vinham orquestras aí, né, orquestras famosas, né? E o próprio texto está dizendo ali que os jovens, né, ficavam aguardando isso durante muito tempo, porque era um ritual de passagem, né, da vida adolescente para adulta. Era um baile das debutantes, né? Então, e aquilo era muito precioso para a comunidade negra especificamente, né? E assim, e a gente foi juntando, né, nas cenas pedaços de música, como você percebe ali, né? Quando o texto está assim, curvadinho, é pedaço de alguma música que tem a ver com a situação ali descrita, né? Tem outra imagem aí, Guto? Vamos lá. Aí, no caso, aí os reisados, né? A folia de reis, né? Que é o reisado, a congada, né? São festas originalmente africanas, né? Esse sincretismo, né? Afro-brasileiro, né? E que resultou nessas festividades, aí são memórias, né? De pessoas que viveram essas festas, né? A gente teve agora há pouco tempo, né, o encontro no último domingo de janeiro, né? Vamos lá, Guto, podemos ir. Então, aí... Aí os times de futebol, né, a rivalidade que existia entre os times, né? Então, o futebol de time só de negros, que isso estamos falando do princípio do século XX, né? Time só de negros, time só de brancos, né, e mesmo de brancos, só de espanhóis, só de italianos, só não sei o quê. Então tinha uma rivalidade muito grande, né, e era ganhar de um time, né, de acordo com a especificidade local, né, ganhar do time adversário tinha um valor muito maior do que uma simples partida de futebol, né. O seu Bento, que era representante dos Bambas, né, e o filho dele, o Luiz Carlos, lamentavelmente ambos falecidos já, montou um time de futebol, uma escola de samba que tinha um time de futebol. Se não me engano, essa cena é sobre esse time, né? Porque os times, essa narrativa está no livro do Sérgio. Daqui não dá, impossibilita de eu ler daqui, que é muito distante, mas depois nós vamos dar uma olhada com calma. Mas muito legal isso aí, né? Pode ir, viu, Guto? O birimbau, né? Aí é o professor Sérgio, eu retratei, porque a voz do narrador aí, né, que quando ele abre, né, eu sempre abro eu abria com uma fala do professor Sérgio, né, sobre o tema daquela semana. Aí o tema é capoeira, e é ele quem abre, né. E ele falou, poxa, eu podia ter feito mais bonito. E ele fica lá trancado no norte do país, não tem vindo para cá? Ele foi, hoje é quinta, ele foi antes de ontem para Rondônia. Ele estava aí desde dezembro, né? Depois você me passa o contato dele, eu quero falar com ele. Diário. Vamos fazer embora a distância, mas dá para fazer legal. Não, dá sim. E o Sérgio tem muita coisa. Aí já é o carnaval, já. Não, aí são os bailes black. Os bailes blacks aí. Aí, a calça boca de sino, sapato plataforma, né? A gente não é desse tempo, né, Zé? Nós viemos depois, né? bem depois. Passa rápido, viu, Guto? A gente vai acabar entregando um outro aqui, ó. Vamos ver se tem mais aí. Esse é um personagem, né, que eu estou desenvolvendo agora. Na verdade, o personagem é do Gabriel Pereira, que esteve no seu programa, o Cadeirante. Sim. Jornalista, escritor. E ele criou um personagem de história em quadrinhos, né? E eu não o conhecia, o Ângelo nos apresentou, né? E eu estou fazendo a quadrinização desse personagem dele. Que e legal. É uma coisa que eu estou gostando muito de fazer, né? É o que eu estou te falando, eu gosto muito de parcerias, né? E é uma parceria, assim, que está se tornando, assim, um amigo muito próximo, né? O Gabriel, né? E ele é diferenciado mesmo, né? Ele é muito inteligente. Muito. Né? Muito sagaz, assim. Ele tem umas tiradas, assim, né? E eles deram uma aula aqui, né? Sobre capacitação, essa coisa toda, né? A falsa capacitação também. E esse é o chairman, né? Aí ele está em pezinho porque ele consegue, né? Por conta de um dispositivo, às vezes ele consegue ficar em pé. Mas é um super-herói cadeirante.
Então eu gostei muito desse tema. Eu estou né? dizendo, você cria uns temas delicados, né? E mas isso não foi eu que criei, não. Isso foi o Gabriel. Eu Sim, mas... Agora, quando você cria um personagem, seja ele cadeirante ou não, né? Você já sabe o que ele vai fazer, ou de repente ele toma conta e faz o que quer? A maioria das vezes o personagem tem vida própria. Né? Um exemplo claríssimo é o Wiki. Cada vez que eu começo a fazer uma historinha do Wiki, eu falo, bom, eu vou escrever uma história, por exemplo, sobre a revolta de Canudos. Ok, então eu tenho o tema. Mas como eu vou desenvolver esse tema, eu não sei. É o Wiki que vai me guiando, né? E como eu desenho uma página hoje, outra daqui 2, 3 dias, né? Porque eu tenho que administrar meu tempo, né? Eu fico muito tempo na escola, né? Muito tempo na sala de aula. E aí é o personagem que vai me dando E você desenha como se fosse uma continuidade ou você... Vou desenhando. Né? Eu não... No caso, por exemplo... Você não pula, não queima etapas? Não, né? Eu vou desenhando mesmo. E você é organizado também, né? Eu já não sou. Eu tive que aprender a ser por conta dessa multiplicidade de atividades. Né? Aí se eu não me organizo, eu não dou conta. Não, ninguém dá conta, né? Deixar esse monte de personagens. Mas não sou tão organizado assim, livres. não. Para outras coisas eu sou muito bagunçado, né? Por exemplo, para a literatura infantil já é diferente. É gozado, né? Para fazer uma história em quadrinho é um modo. Para fazer uma ilustração é um outro modo. Para escrever uma literatura infantil é um outro modo. Para fazer uma poesia é uma outra questão. Por exemplo, meus textos poéticos deles são uma bagunça. Eu escrevo um pedacinho aqui e tal, perco esse papelzinho, depois eu lembro dele, já não são mais as mesmas palavras. Aí o poema que eu escrevi não era aquele que eu tinha pensado. Aí eu não gosto, mas as outras pessoas gostam. Aí você já se sente tocado porque outro... Pô, você gostou, por que eu... Nossa, que poema bonito que você fez. Eu penso assim, é que você não viu o outro que eu perdi. Não viu o original, né? Isso é a cópia da cópia, a cópia da memória, essa aí. Esse é o que sobrou. Você é saudosista ou não? Sou. Professor de história que não é, né? E saudosista em que sentido? Assim, você guarda bem as coisas? Eu gosto das minhas memórias, mas eu gosto muito das memórias alheias, né? Das histórias que me contam, né? E isso vem desde a minha família, as histórias da minha família, né? E histórias outras que a gente vai encontrando por aí. Então, às vezes, eu tenho saudade de um tempo que eu não vivi, né? Mas eu tenho esse saudosismo, né? Acho que o que me encanta mesmo é aquele fato vivenciado por aquela determinada pessoa, né? Muito mais do que o fato em si, né? Mas é aquele encantamento da pessoa que me faz a narrativa. Aí eu passo a ter saudade daquilo que eu não vivi. Estranho, né? Não, e muito legal isso, né? Eu acho. E aí como é que eu curo disso? Vira literatura. Vira literatura. Né? Uma ótima cura. Né? Ixi, uma cachaça das boas, sem dúvida nenhuma. Arnaldo Júnior, foi um prazer te receber aqui. Faz tempo que a gente estava ensaiando. Não vai, nunca tem tempo. Então. Esse homem está cheio de compromisso, mas hoje deu certo. É que nós trabalhamos muito, né, Zé? Muito. Eu acho que a gente podia diminuir você um pouco. E eu, né? A gente tem uma pegada muito forte. Pois né? Você viu hoje, né? Se a gente sai do programa, quando eu tenho tempo, gravar você não tem. Quando você tem, eu não tenho. Exato. Mas foi muito 10, muito legal. Espero que não demore tanto assim para voltar aqui, não. Eu tenho que passar no RH, né? Tem que passar no RH, pegar sua carteirinha lá. Obrigado, viu, Arnaldo? Um grande abraço a você. Muito obrigado. Abraço a todos os Arnaldos que você conhece, desde o seu pai, né, o Arnaldo Master, né, o Arnaldo filho, o Arnaldo Júnior, que é você, neto. O filho, e o Arnaldo Neto, que é o teu filho, neto. Que é a continuação. Você sabe que é interessante, né? O neto, o meu filho, ele tem muito mais do meu pai do que eu. Ah, é? É impressionante, né? Você vê o poder do avô, né? Você vê o poder do avô. Ele tem muito mais do meu pai do que eu mesmo tenho, né? E meu pai nos deixou há pouco, né? Em 2017, né? Mas o meu pai continua vivo, né? Com certeza. E nas histórias, nas narrativas, né? Na história dos gráficos aqui em Ribeirão, né? Ele teve uma importância muito grande, né? O meu pai, Zé, ele era... Quando solteiro, ele frequentava o Círculo Operário ali da Vila Tibério, né? E ele escrevia peças de teatro. Ai, que legal. Meu pai... Né? Então tá no sangue, né? Tá no... Foi assim que eu apareci na história. Que meu pai escrevia,
Aí tinha um ator dele lá, que era preferido dele, que por acaso tinha uma irmã, né, que virou minha mãe. Tá explicado aí. Arnaldo, brigadão. Grande abraço para você. Muito obrigado, Zé. E muito obrigado mesmo a você que nos acompanhou até agora. O Pode Tudo dessa semana volta ainda na sexta, depois semana que vem tem mais e a gente vai se virando por aqui. Tchau, um abraço.